Olá pessoal, aqui o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica e mais um vídeo da série CLP do básico ao avançado. E hoje a gente vai falar do básico aqui, contato aberto, contato fechado, bobinas dentro do CLP. Mas antes de falar disso, olha só, a gente está falando aqui de mecatrônica, de automação. Então, essa foto aqui é de uma máquina automatizada, né? Dá para ver aí vários atuadores pneumáticos, sensores. Então, uma máquina, né, ela possui diversos componentes, né? Sejam eles motores, sensores aqui, uma garra, uma válvula aí para acionamento de líquidos, um cilindros aí para fazer movimentos lineares, né? Um inversor de frequência aí para controlar a velocidade do motor, um bloco de válvulas para o acionamento dos elementos pneumáticos. No caso aqui, um encoder, né, que pode ser utilizado aí para controlar a velocidade ou controlar a posição, principalmente, né, de eixos acionados aí por motores elétricos. Eu tenho sensores aqui, um sensor indutivo, né, e botões aí, botoeiras, para que o operador possa acionar aí, controlar a máquina, dar o start, parar, fazer várias funções. Essa automação toda, né, toda essa complexidade aí de componentes, né, eles são controlados, são gerenciados por um CLP. Né? Então, existem N marcas, N modelos, né, CLPs compactos, que nem é esse da foto, ou CLP modulares com vários módulos de entradas e saídas. Então essa é uma característica, né? Os CLPs eles possuem entradas, né, e saídas. Entradas e saídas digitais ou entradas e saídas analógicas. O que quer dizer isso, né? Então eu sempre falo que quando a gente vai trabalhar com, por exemplo, com sinais analógicos, o sinal analógico ele me traz essa noção de variação, né? Eu vou trabalhar com valores variáveis. E quando eu trabalho com valores variáveis, eu sempre utilizo essa palavra, intensidade. Né? Então, por exemplo, a temperatura está mais ou menos frio ou mais ou menos calor, a pressão está mais ou menos intenso, a velocidade, você vai ter uma intensidade de velocidade, né, mais ou menos veloz, posição, você vai estar mais próximo ou mais longe aí do que você quer, enfim. Então, eu estou falando aqui de uma intensidade. E na parte digital, ou eu vou ter dois estados, né, ou ligado ou desligado, e aí eu sempre remeto ao exemplo de presença, né? Então, a peça ou está naquela posição ou não está, um botão, ou o dedo está lá apertando o botão ou não está apertando o botão, né? Enfim, um cilindro ou ele está avançado ou ele está recuado, né? Uma saída lá, eu acionei a válvula ou desacionei a válvula. Então, eu remeto a essa presença, então intensidade, presença, valores variáveis ou valores digitais aí, zeros e uns, né, que a gente chama. Sendo assim, eu posso então fazer duas divisões aqui. Então, os meus sensores que estão na minha máquina, eles vão ser ligados, né, nas entradas digitais ou analógicas do CLP, e as minhas saídas analógicas ou digitais vão acionar os meus atuadores. Então é dessa forma que o CLP é conectado aí com a máquina, com sensores e atuadores. E como é que o CLP funciona, né? Então o CLP ele vai ler as entradas, o estado das entradas, sejam elas digitais ou analógicas, ele vai fazer o processamento das lógicas e logo em seguida ele vai fazer uma atualização das saídas. E esse é um ciclo contínuo, esse ciclo ele acontece de forma contínua, continuamente. Mas aí você, professor, mas o que é o processamento das lógicas, né? O que são lógicas? Então, a lógica é a forma de relação entre as entradas que estão ligados os sensores e as saídas onde estão ligados os atuadores. Então, é a forma
com que uma coisa vai se relacionar com a outra. Por exemplo, eu estou com uma esteira transportando uma peça e quando a peça atingir um determinado sensor, um sensor indutivo, por exemplo, a peça é metálica, eu vou desviar a peça na esteira. Então, sempre que o sensor indutivo for acionado, eu vou acionar o cilindro para poder desviar a peça. Então, veja, existe uma relação entre o sinal do sensor indutivo e o acionamento do cilindro. E aí, então, conforme o resultado lógico desta relação, o CLP vai ligar ou desligar as saídas lá, sejam elas, como eu disse antes, digitais ou analógicas. E esse processo de leitura das entradas, processamento das lógicas e atualização de saídas é um processo contínuo e ele chama-se scan. Então, um ciclo de scan é quando ele faz todo esse processo. E esse ciclo de scan ele é muito rápido, né? Ele vai na faixa aí de milissegundos, né? Nos CLPs mais antigos e nos CLPs mais atuais ele está na faixa já de microsegundos. Então, é muito rápido. Então, esse scan, ele existe, essa forma de trabalho do CLP, desde que o CLP foi criado. Opa, mas quando que o CLP foi criado, né? Então, vamos lá. O CLP ele foi criado no final da década de 60, né, pelo Richard Morley, e ele e a equipe dele então lançaram o primeiro CLP dentro da indústria automobilística, dentro da General Motors. E isso aconteceu então lá em 69 e o primeiro CLP ele foi o Modicon 084. Tá? Então foi o 84º protótipo aí do CLP. E por que Modicon, né? O Modicon vem de Modular Digital Controller. Então, esse foi o primeiro nome do primeiro CLP e essa marca Modicon ainda existe ainda hoje. Ela fabrica aí CLPs ainda nos dias de hoje. E para que serviu? Por que o CLP foi criado lá em 69? Né? Para substituir os quadros de relés. Né? Então, na indústria automobilística, quem controlava as linhas de montagem eram esses quadros de relés aqui com contatoras, temporizadores, enfim. E aí era muito complicado você ter que alterar a lógica de uma máquina, tinha que trocar toda a lógica, trocar a fiação toda aqui dos quadros, isso dava um trabalho muito grande. E aí, então, foi criado o CLP. E aí toda a lógica de programação, ela possui uma linguagem. E qual foi a linguagem escolhida né, lá no primeiro CLP? Foi a linguagem Ladder. Por quê? Porque essa linguagem ela é muito parecida com a lógica de relés desses quadros de comando. E a linguagem Ladder, por que Ladder? Né? Por que o nome Ladder? Né? Por quê? Porque Ladder vem do inglês escada. Né? Então, escada ela tem duas linhas paralelas e as linhas verticais. Né? Então, aqui no Ladder a gente também tem isso. A gente tem duas linhas paralelas, uma à esquerda e outra à direita, e temos as linhas verticais. Né? E aqui eu tenho, então, as lógicas. Né? Aqui nessa minha figura está dito aqui as expressões lógicas. Né? Então, tenho aqui contatos, no caso aberto, contato fechado, aqui de entradas ou de variáveis internas, e eu tenho as lógicas, e essas lógicas acionam quem? Acionam saídas aqui, saídas digitais ou variáveis internas, né? Então, essa é a linguagem Ladder. Então, como eu disse antes, ela é muito parecida com a lógica de relé, né? Então, aqui eu tenho uma lógica de relé, aqui com bobinas, contatos, né? Aqui pode ser um relés mesmo, que nem é esse que eu estou mostrando, ou contatoras. O princípio de funcionamento é o mesmo. Qual que é? Quando eu aciono a bobina aqui do meu relé ou da minha contatora, né? Quando eu coloco uma tensão aqui na bobina, ocorre uma indução, né? Uma indução aqui nesse ferrite, e essa indução ocorre um efeito eletromagnético. E esse efeito eletromagnético vai fazer com que essa haste aqui ela se movimente. Se movimentando, o contato aqui que é normalmente aberto, então ele vai fechar, e o contato que é normalmente fechado vai abrir. A mesma coisa na contatora, a mesma coisa no meu relézinho aqui. Então eu tenho essa bobina, quando eu acionar, botar uma tensão na bobina, né, esse contato aqui, que tem um comum, o NA e o NF, né, ele vai se movimentar aqui. Então o contato NA vai fechar e o contato NF vai abrir. Então esse é o princípio de funcionamento aí dos relés, e essa lógica de relés é muito parecida com o Ladder. Então, vamos ver agora como é que é o funcionamento do CLP lá no Codesys e como é que é a lógica Ladder lá.
Então vamos lá, aqui dentro do Codesys, né, só para mostrar, estou usando o Codesys aqui, Service Pack 15, versão 3.5 de 64 bits. O Codesys vale lembrar então que é uma ferramenta gratuita, então dá para baixar ele e instalar gratuitamente aí no seu computador. Vamos lá, gente, olha só. Eu estou com uma aplicação zerada aqui, né, meu PLC PRG aqui, que é o meu programa, eu escolhi a linguagem Ladder. Eu tenho um outro vídeo no canal aí que mostra como fazer essa primeira aplicação e uma aplicação do zero. O que eu fiz diferente aqui no caso, abri uma visualização. A visualização é uma IHM integrada aqui com vários elementos, né? Tem vários elementos integrados aqui, lâmpadas, botões, e aí eu criei esse ambiente. Esse ambiente aqui, ele vai simular um CLP, tá? Então ele vai simular um CLP. Eu coloquei aqui alguns botões e algumas lâmpadas. Estou simulando aqui um CLP com 8 entradas e 8 saídas, né? Aqui um CLP alimentado por 24 volts e os meus sensores, então os contatos aqui, eles vão, quando eu acionar esse botão, ele vai fechar aqui e vai jogar 24 volts na entrada. Mesma coisa esse sensor, ele tem alimentação e quando ele for acionado, ele vai jogar 24 volts aqui na entrada. Então esse aqui é um módulo de entradas chamado de PNP, né? PNP. PNP quer dizer, o primeiro P ali quer dizer que é uma entrada positiva. Tá? Existem as entradas NPN, né? Que recebem o 0 volt, então para ligar a entrada tem que ter o 0 volt. Aqui não, aqui é PNP, tem que ter o positivo. E quando acionar a saída, ele vai jogar 24 volts para a saída, acionando aqui, no caso a minha lâmpada, aqui eu vou estar simulando como se fosse o meu motor e a minha válvula, e o 0 volt vai fechar o circuito aqui. Então maravilha, olha só. Eu vou transferir, eu vou compilar aqui essa aplicação, eu estou com a aplicação zerada, né? Ela está zerada aqui, vou transferir ela, só para mostrar como é que eu fiz aqui essa simulação. Então olha só, não tenho nenhum programa, tá? Como eu falei, ele está vazio aqui, porém na visualização eu consigo linkar alguns elementos com os outros aqui. Então olha só, como é que o CLP vai funcionar? Quando eu acionar o botão aqui, ó, esse contato aqui ele vai fechar, tá? E aí a minha entrada vai ir para 1, né? Então a entrada vai ligar, e quando eu desligar o botão, a entrada vai para 0. A mesma coisa o sensor, quando passar, no caso aqui se fosse um sensor indutivo, quando passar uma peça metálica na frente, ele vai acionar e vai acionar a entrada. Quando a peça sair da frente, vai desligar a entrada. Vai desligar o sensor e desligar a entrada. E o botão aqui, esse botão, ele é normalmente fechado, então ele parte deste jeito aqui. Então vejam, passa 24 volts aqui pelo contato fechado e a entrada sempre está em 1. Então quando eu acionar o botão, a entrada vai para 0. Quando eu desacionar o botão, a entrada vai para 1. No caso aqui, eu não estou acionando nenhuma saída, nem a saída 0 aqui, nem a saída 4, não está sendo acionado. Por quê? Porque eu não tenho nenhum programa, não tenho nenhuma lógica no meu programa. Então, agora a gente vai fazer lá a primeira lógica para poder acionar então essas saídas. Muito bem, e agora eu vou fazer a primeira lógica aqui no Codesys. Então eu vou escolher aqui um contato aberto e vou vincular este contato à minha entrada 0. Aqui eu criei então 8 entradas e 8 saídas, elas estão declaradas dentro do meu PLC. Esse PLC, na verdade, eu não renomeei aqui porque ele é o lugar das minhas variáveis globais, então eu criei 8 entradas e 8 saídas como variáveis globais aqui, justamente para poder integrar, né, esses sinais lá com o meu CLP lá na visualização, na minha IHM lá. Então agora eu vou vincular esse contato aberto à minha entrada 0, né, e essa entrada 0 eu vou acionar aqui uma bobina, e essa bobina eu vou vincular a minha saída 0. Então essa aqui é a lógica mais simples, né, de ser feita aqui em um CLP. Então é uma entrada acionando uma saída. Já compilei e agora vou transferir aqui, vamos fazer o login para ver esse funcionamento.
Legal. Então a minha primeira lógica aqui é a lógica mais simples, né? Uma entrada faz uma saída. Então essa entrada é a entrada em zero, ela tá desligada porque o meu botão está com o contato aberto aqui, né? E aqui tem a parte mais básica que a gente precisa entender muito bem, né? Eu tenho aqui as entradas e as saídas físicas do CLP e eu tenho a parte da lógica interna. Como é que a lógica interna funciona, né? Então nessa primeira, do lado esquerdo aqui, nessa primeira barra, né? Ela está azulzinha. Esse azul indica que eu tenho o sinal lógico 1, né? Então o sinal lógico 1 ele está aqui disponível e ele vai fazer a passagem lógica desse sinal lógico 1, né? Daqui para cá pelo contato, quando o contato for fechado. Quando que esse contato fecha, né? No caso, como ele é normalmente aberto, ele está aberto porque a entrada está em zero. Quando a entrada for para 1, esse contato vai fechar. E aí vai dar passagem lógica da esquerda para a direita. E essa passagem lógica, enquanto eu tenho a linha, ela continua e, opa, ela encontrou uma bobina, ela vai acionar a bobina, né? Então, eu posso ter aqui vários contatos em série ou em paralelo, e esses sinais lógicos eles vão passando por esses contatos abertos e fechados, aliás, eles vão passando pelos contatos fechados. Quando encontrar um contato aberto ou um ramo aberto, ele não vai dar passagem lógica. E aí é dessa forma aqui que as bobinas ou variáveis internas, né, as bobinas ou toda a lógica interna vai acontecendo. Então, quando o resultado lógico chegar aqui, quando um lógico chegar aqui na bobina, ela vai ser acionada e, como a gente viu no scan antes, né, ao final do scan essa saída vai ser acionada. Então, olha só, quando eu jogar a entrada para 1 aqui, né, ele fecha o contato, aciona a saída, e por sua vez a saída estaria acionando o meu motor aqui, por exemplo. Notem um delay aqui entre eu ligar a entrada e ligar a saída. Ó. Então a gente consegue ver, tem um delayzinho aí. Ó. Esse delayzinho justamente é o scan aqui, é o scan do CLP. Então essa aqui é a lógica mais elementar. Maravilha, deixa eu fazer uma outra lógica agora, que é usando aqui o meu botão NF da entrada 6. Então, muito bem, vejam que esse contato aqui é um contato NF, né? Então ele está sempre em uma entrada quando o botão não estiver acionado. Quando a entrada está em 1, o contato que é normalmente aberto ele vai estar fechado. Se ele está fechado, está dando passagem lógica e está acionando a minha saída aqui, né? Então quando eu desacionar o botão, ó, desliguei a entrada, ele vai abrir o contato e vai desligar a saída. Isso acontece, né? Normalmente os contatos fechados assim, físicos, eles são onde que a gente encontra isso, né? A gente encontra nos botões de emergência, né? Ele tem que estar fisicamente, né, fechado. Por quê? Porque imagina se eu usar um contato aberto por um botão de emergência e aí eu corto o fio aqui, ó, eu abro o fio, aí eu bato o botão de emergência e o sinal 24 não chega na entrada. E aí a emergência não vai ser processada, então isso é um grande problema. Ou se o contato aberto ele tem um mau contato, que ele oxida o contato. Aí eu aciono e a entrada não é acionada. Então, um contato de uma emergência, ele nunca pode ser um contato aberto, ele tem que ser normalmente fechado. Tá? E agora eu vou só inverter aqui para a gente ver essa lógica inversa aqui. Eu vou mudar o contato, agora eu vou colocar um contato normalmente fechado ali da minha entrada 6. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Então, maravilha, olha só. Então, contato fechado. Então, muito bem. Aqui também eu tenho contato fechado físico. A entrada está em 1 quando o botão não está acionado. Se a entrada está em 1, o contato que é fechado vai estar aberto. Se ele está aberto, ele não está dando passagem lógica, né, do sinal aqui. Quando eu desacionar a entrada está em 0, então ela internamente ela vai estar como ela é feita. Ela é NF, ela é normalmente fechada. Então, se a entrada está em 0, o contato normalmente fechado está fechado e se ele está fechado, ele está dando passagem lógica para a minha saída, acionando a saída 0. Muito bem. E agora eu vou fazer uma outra lógica aqui básica, né, que é muito, muito utilizada. Eu vou fazer uma lógica OU agora. Então, eu vou acionar a saída 0, ou quando eu acionar o botão,
ou quando eu acionar o sensor. Então, uma lógica OU ela é feita dessa forma. Vou colocar um contato paralelo aqui. Muito bem, então essa aqui é a lógica OU, né? Então, olha como é que funciona a lógica OU. Ou acionando o botão aqui, que aciona a entrada 0, vai acionar a saída, ou acionando o sensor que está acionando a entrada 3, fazendo a saída. E aí a gente consegue perceber direitinho, né, esse sinal lógico azul aqui, ó, passando, ele tem dois caminhos, né, ou por cima ou por baixo, por isso que a lógica é ou ele aciona por aqui, ou aciona por aqui, né, através dos dois caminhos. E se ambos estiverem acionados, aí tanto faz, né, também vai acionar. Então, fica muito fácil de entender aqui, né, essa lógica OU. Muito bem, pessoal, essa aqui é a linguagem Ladder, eu estou fazendo uma lógica OU aqui na linguagem Ladder, né? E o CLP, ele possui outras linguagens padronizadas, né? Diagrama de blocos, lista de instruções, texto estruturado, e uma linguagem que ela é plenamente compatível com o Ladder é o diagrama de blocos. E aí, para eu passar aqui no Codesys de Ladder para blocos, é muito fácil, é só eu pressionar Ctrl 1 aqui, ó, eu passo de Ladder para blocos. Ó. Então aqui eu tenho como se fosse uma porta lógica OU, OR. Né? Então, OU1, ó, ele identifica que a entrada está verdadeiro, está true, ele aciona a saída. Ó. Agora as duas entradas estão em falso, a saída está falso, está desligada. Então, uma outra entrada, true, está verdadeiro, vem e aciona a saída. Né? Então aqui uma lógica OU. Para eu voltar da lógica diagrama de blocos para Ladder, é só eu acionar o Ctrl 2. Vamos lá, Ctrl 2, ele volta para o Ladder. E agora eu vou fazer a outra lógica, a lógica AND. O que é uma lógica AND? Eu tenho que estar com a entrada 0 e com a entrada 3 para fazer a saída. Então, vejam bem, ó. Entrada 0 acionada, a passagem lógica, né, já está passando pelo contato da entrada 0, porém eu também tenho que ter a entrada 3 acionada. Quando eu aciono a entrada 3 é que eu vou fazer a minha saída. Qualquer uma que eu tirar vai desligar a saída. Então é uma lógica AND. Para a gente ver a lógica AND em diagrama de blocos, é só acionar o Ctrl 1. Está aqui a lógica AND. Né? Então vejam que para fazer a saída tem que ter as duas entradas em uma só ou só a outra não funciona. Isso seria a porta OU, né? Então aqui tem que ser a AND. Ctrl 2 volta para a lógica Ladder aqui. Bem, então já mostramos aqui a lógica OU, a lógica AND. Eu posso ter uma situação híbrida aqui. Então eu vou ter uma lógica OU e uma AND juntas. Aqui eu tenho uma lógica híbrida, né? Eu tenho uma lógica OU aqui, OU 0, OU 6. Dão passagem lógica aqui, porém tem que ter a entrada 3 feita, né? Porque ela está em série com as outras duas. Se não tiver ela, não vai funcionar. Quando eu passar para a lógica diagrama de blocos, ó, então é uma AND, é uma OU na entrada de uma AND. Eu posso ter N lógicas, N arranjos aqui. Posso colocar vários contatos em série, vários contatos paralelos. Eu posso fazer qualquer lógica aqui com esses contatos, né, aberto, contato fechado. Bom, e agora eu vou fazer uma lógica também básica e muito importante, que é a lógica de intertravamento. Digamos que o motor e a válvula nunca podem estar ligados ao mesmo tempo. Ou é o motor ou é a válvula que tem que estar ligada. Então, olha só. As duas entradas desligadas, maravilha, as saídas desligadas. E dando passagem lógica aqui. Então, quando eu acionar o botão, ele faz a entrada 0 fecha, fazendo a saída 0. A saída 0, o próprio botão de entrada, ele corta aqui a passagem lógica. Então, quando eu estiver nessa situação e eu quiser ligar aqui o sensor, ó, ele não vai permitir fazer a saída. E vai desligar a minha saída também. Né? Então, eu não vou ter essa situação. Nunca vou ter os dois ao mesmo tempo. Quando eu acionar a válvula, beleza. Quando eu acionar agora o botão, opa, ele vai desligar. Então, eu nunca vou ter o acionamento de motor e lâmpada ao mesmo tempo aqui. No caso aqui, eu usei os próprios contatos fechados aqui das minhas entradas. Então, e uma última situação lógica aqui muito utilizada é a autorretenção, ou o pessoal também chama de selo, né?
Então, como é que isso funciona e para que utiliza? Então, digamos aqui, antes eu falei de uma peça que passa pelo sensor, o sensor aciona a válvula para desviar a peça na esteira. Só que quando a peça sair de cima do sensor, né, se eu fizer algo assim, por exemplo, que nem está aqui, né? Vamos lá, deixa eu fazer, seria algo assim, né? Então, quando o sensor for acionado, ele faz a entrada 3, a entrada 3 faz a saída da válvula, a saída 4. Então, seria essa saidinha 4 aqui. Tá? Seria assim. Só que o que acontece? Enquanto a peça estiver acionando o sensor, a minha saída 4 está sendo feita. Porém, quando a peça sair de desacionar o sensor, a saída vai ser desacionada ao mesmo tempo, no mesmo instante. Então eu tenho que reter, né? Eu tenho que reter esse sinal do sensor. Como é que eu faço isso, né? Então eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu poderia usar o próprio contato da saída aqui, tá? Mas eu não quero fazer isso. Eu vou fazer um contato auxiliar aqui, eu vou fazer uma bobina auxiliar, e aí como eu não tenho essa variável declarada, ele já vai autodeclarar aqui como booleana. Essa bobina ela tem vários contatos auxiliares, né, abertos ou fechados. Eu vou colocar um contato aberto dela aqui, em paralelo com o acionamento do sensor, que está na minha entrada 3. Vou acionar, usar a própria bobina dela aqui. Então o que acontece? Quando o sensor, quando a peça passar na frente do sensor, essa entrada vai fechar, vai fazer o auxiliar, e esse auxiliar fecha esse contato. E esse contato vai fazer a autorretenção. Então, quando a peça sair fora do sensor, vai abrir esse contato, porém, esse contato vai manter autorretido aqui o sinal, vai manter o sinal lógico, mantendo o acionamento. Muito bem. Vejam que, quando a peça passar na frente do sensor, ela vai acionar e vai acionar a válvula aciona o cilindro para desviar a peça. E aí quando a peça sair de cima do sensor, vai desligar a entrada. Quando desligar a entrada, abre aqui, porém o próprio contato do AUX mantém autorretido o acionamento dele. E o AUX faz a saída. E a saída vai permanecer em 1 ad eterno, né? Até que esse contato eu abra ele. Então nesse contato é o acionamento do botão aqui. Então aqui é como se fosse um outro sensor óptico. Quando a peça desviar na esteira, a esteira tem um sensor óptico ali vendo que a peça desviou. E aí, quando esse sensor for acionado, é como se eu acionasse aqui. Acionei o sensor, ele desligou a autorretenção, desligou a saída, aí a peça desliga o sensor, ele volta a fechar. Então, a autorretenção é uma outra lógica, uma outra estrutura lógica muito importante. Então, maravilha, gente, olha só. Eu mostrei aqui estrutura lógica ou estrutura lógica AND, estrutura lógica intertravamento e a estrutura lógica de autorretenção aqui dentro do Codesys, dentro do nosso CLP. Então, finalizo essa mini aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.